Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abra comigo a sua Bíblia, 1 João, glória a Deus, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo de 6. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram aí rapidamente, quero dar um testemunho que aconteceu comigo. Por volta das 6h15, eu estava indo buscar a Michele ali no salão, e de repente ali próximo da relojoaria do Odair, uma moça atravessou a rua sem olhar e veio uma moto muito rápida e ia esmagar ela na lateral do meu carro, irmãos. O moço arrastou bastante pneu ali, mas graças a Deus o Senhor deu livramento. 1 João capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6, os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, estamos reunidos nesta noite. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata muito bem o quadro ao qual se encontra o mundo a qual nós estamos vivendo. Nós estamos encerrando um ano atípico na nossa história, um ano que talvez por alguns pela primeira vez ouviu falar a palavra lockdown, que é o fechamento completo de uma região, de uma cidade, de um estabelecimento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, João, aqui nessa sua carta, ele começa a orientar acerca de como está a situação do mundo, o que iria acontecer no mundo. E no final, no último versículo, ele diz que nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nesta noite eu quero falar um pouco com os irmãos sobre qual espírito nós temos ouvido. É bem verdade que nós sabemos que existem vários tipos de ensinamentos por aí afora. Nunca houve um número tão grande de informação para que nós pudéssemos alimentar dessas informações, seja na internet, seja na escola, na faculdade, seja na palma da mão no nosso celular. E por aí afora muitos ensinamentos. E quando nós olhamos para esse contexto aqui de João, ele diz que no meio desses ensinamentos haveria um espírito que negaria a Cristo, o espírito do anticristo agindo em todas as partes da sociedade. E quando nós trazemos isso para o meio religioso, nós vimos várias denominações, ou algumas seitas por aí afora, podemos dizer assim, que negam a Cristo como Senhor, como Salvador,
e por aí afora vários outros tipos de ensinamento. Esse espírito que tem rondado e preparado o mundo aí fora para receber a manifestação do seu líder, nós vemos que é fácil de detectar a sua ação, a manifestação na vida de alguém que o ouve. Ele faz alguém ser impiedoso, não ter compaixão do seu próximo, não se compadecer do sofrimento de alguém que está perto. Esse espírito que está se manifestando no mundo é um espírito sem misericórdia. E às vezes ele tenta se manifestar até próximo ou no meio da igreja, trazendo a desunião. Isso é típico desse espírito. Porque o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito do nosso Deus, Ele é o Espírito da unidade, Ele é o Espírito da união, Ele é o Espírito da koinonia, ou seja, da comunhão, como está escrito no Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e vivam com união. A manifestação do espírito do anticristo no mundo aí fora é um espírito mentiroso. É um espírito que tenta distorcer o ensinamento puro da palavra de Deus, acrescentando coisas àquilo a qual não está escrito. E a palavra do Senhor diz que ai daquele que acrescentar ou tirar algo deste livro. Mas quando nós olhamos para a situação do mundo aí fora, o que prevalece é a mentira, é o engano. Infelizmente, às vezes aparece alguém como apareceu no dia de hoje, uma pessoa influente no meio evangélico da sua denominação, sendo preso às madrugadas por causa da corrupção, como foi passado em todo o noticiado hoje. Mas o espírito do anticristo é um espírito caluniador. João capítulo 8, 44 diz que o diabo ele é mentiroso. E às vezes nós, como servos de Deus, por uma falta de vigilância, damos ouvido a ação desse espírito. A palavra do Senhor diz que a ação desse espírito maligno, se possível, ela enganaria até os escolhidos. E quantas pessoas nós vimos na presença de Deus, que faziam a obra de Deus e por uma infelicidade, por um engano desse espírito, abandonaram os caminhos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que esse espírito controla as ações do mundo lá fora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando nós olhamos para a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento das pessoas, para eles não entenderem a mensagem do Evangelho. É um espírito que tem ensinado o mundo a analisar e julgar as pessoas por aquilo, pelas suas posses, pelas suas posições. Mas quando nós olhamos para o contrário, para o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Deus pegou tudo que Ele deu para resgatar aquele que não tinha nada, que sou eu e você. A Bíblia diz que Deus pega o de mais valioso que havia no céu, e a Bíblia diz que Deus ama o mundo de uma tal maneira que envia o seu Filho unigênito para resgate da nossa alma. Chega de falar desse espírito que tem influenciado pessoas aí fora, que tem feito pessoas, enganar pessoas, até mesmo tratar ao seu modo natural, a sua formação, a ponto da pessoa ignorar
o seu estado físico. É uma situação triste que tem no mundo aí fora. Romanos capítulo 1, a Bíblia fala dessa situação, que as pessoas deixaram a glória do Deus corruptível, incorruptível, para adorar criaturas, e Deus os entregou a sentimentos perversos. Mas quando nós olhamos o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, é um Espírito que não nos deixa enganados. Mesmo em meio ao momento de pandemia, como já foi falado aqui nessa noite, um momento de tanta incerteza que nos rodeia, nós não sabemos o que vai acontecer. Existem planos já preparados por instituições, por governos, para arquitetar coisas para que esse reino seja manifestado na terra. Mas a igreja, ela está segurada pelo Espírito de Deus em uma promessa verdadeira. Todos os anos, acontece no mês de janeiro, ali na cidade chamada Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. E nesse lugar é tratado assuntos referentes ao planeta. E nesse ano de 2021, já existem algumas insinuações, até mesmo um dos grandes líderes desse movimento já falou sobre algo que está para ser apresentado. O ecumenismo unindo, tentando as religiões em uma só, através de um grande líder. E além do ecumenismo, o ecumenismo, através do planeta. Apresentado o aquecimento global para pressionar países como Estados Unidos e China, a devastação da nossa floresta Amazônia, serão coisas que serão apresentadas para tentar implantar algo para a preparação do anticristo. Mas enquanto esses planos têm sido arquitetados lá fora, a igreja tem mantido a perseverança na presença de Deus, buscando a presença de Deus, porque mesmo que esteja planejando coisas do mundo lá fora, o planejamento da igreja é habitar os céus. Essa é a nossa prioridade. Esse é o plano e o propósito do nosso coração. E esse Espírito que nós servimos, ele nos ajuda a enfrentar as tribulações da vida. O próprio Cristo diz que no mundo teríamos aflições, mas o Espírito da verdade, ele nos ajuda a passar por essas dificuldades, ele nos ajuda a suportar uns aos outros nas suas falhas e nas suas fraquezas, ele nos ajuda a perdoar, ele nos ajuda a estender a mão, porque isso é algo que provém do Espírito de Deus. Como eu disse que o espírito do anticristo é um espírito sem piedade e sem misericórdia, aquele que ouve o Espírito de Deus, ele tem uma conduta diferente. Ele sabe perdoar, ele sabe amar, ele sabe ajudar, ele sabe estender a mão, ele sabe chorar, consolar os que choram e alegrar com os que se alegram, porque o Espírito de Deus habita no meu e no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito da verdade. A Bíblia Sagrada diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E qual é a verdade? Querendo o anticristo ou não, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Querendo o inferno ou não, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queira o inferno ou não, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não será confundido, ele não participará do juízo de Deus que virá sobre a terra. Aleluia. Quando nós temos a orientação do Espírito de Deus na nossa vida, pode vir a chuva sobre a nossa casa,
pode vir o terremoto sobre a nossa casa, mas quando nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa casa, nós temos um alicerce forte chamado Cristo, e pode vir desemprego, pode vir pandemia, pode vir dificuldade que vier, nós permanecemos fiéis a Deus. Aleluia! Nós permanecemos firmes naquilo que nós aprendemos. Aleluia! O Espírito de Deus, quando nós o ouvimos, ele traz consolação ao nosso coração. Quando se iniciou essa pandemia, muitas pessoas ficaram desesperadas. No noticiário a gente via e acompanhava grandes empresários nos grandes centros, saltando dos prédios, suicidando, porque estavam falindo, perdendo as suas coisas, mas aquele que confia em Cristo, o seu apego não está em coisas terrenas. Aquele que confia em Cristo, a sua esperança está no céu e ele não será confundido. Aleluia. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 25, e o verso de número 3, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. E quantas pessoas transgridem sem causa? O que eu quero dizer com isso? Ninguém tem motivo para abandonar a Jesus. Não existe motivo sequer para sairmos da presença de Deus. E as pessoas abandonam a fé muito fácil. Quantas pessoas não regressaram após o templo ser aberto do princípio de pandemia? Mas aqueles que estão permanecendo na presença de Deus, eles não estão se preocupados com o que está falando por aí, eles estão se preocupados com o que está escrito na palavra, ele está preocupado com aquilo que vem se cumprindo dia após dia, ele está preocupado com a viva esperança que está ardendo no meu e no seu coração, que brevemente vai acontecer. Aleluia. Não seremos confundidos, porque ouvimos o Espírito da verdade. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 11, porque não tendo eles, 10, 11, porque a Escritura nos diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Aleluia, não seremos confundidos, irmãos. Não está demorando. As coisas de Deus sempre acontecem no momento certo. Por isso que nós precisamos ver qual espírito nós estamos ouvindo. Porque quando nós ouvimos a advertência de Apocalipse, João diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz à igreja não é a mensagem que é anunciada no mundo lá fora. Lá há uma mensagem que o homem deve adorar o seu próprio corpo. Lá é uma mensagem que o homem tem valor nas suas posses. Lá é uma mensagem que o homem tem valor naquilo que ele possui. Mas quando o Espírito de Deus orienta Paulo, ele diz assim, quanto a mim, tudo aquilo que eu alcancei, eu considerei esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Aqui dentro a mensagem é diferente, aqui é valorizado pela alma que nós temos, que Jesus resgatou na cruz do Calvário. É isso que é importante na minha e na sua vida, a salvação da nossa alma. Por isso, meu querido irmão, permaneça firme ouvindo o Espírito de Deus na casa do Senhor. Já foi falado aqui nessa noite que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele corrige o filho que ama.
Nós estamos sendo modelados, irmãos, para habitar os céus. Lá fora, as pessoas estão sendo modeladas para o inferno. Você olha o homem com brinco na orelha, brinco no nariz, brinco na testa, brinco na sobrancelha, cabelo trançado de todas as formas, cabelo de toda cor. Às vezes você nem vê a pele, só tem tatuagem no corpo. Mas aqui dentro nós estamos sendo modelados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele orienta dizendo, uma instrução do marido com a esposa, mas ele diz que Cristo vai buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, santa, zelosa e de boas obras. Por isso que nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos atender ao Espírito de Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige e ama e açoita qualquer que recebe por filho. Precisamos ouvir o Senhor. Mesmo que às vezes a mensagem não traga aquele êxtase que nós viemos, falar em línguas estranhas, que nós viemos glorificar mais alto, que nós viemos saltar, mas Deus às vezes fala aquilo que eu e você precisamos ouvir, e não aquilo que queremos ouvir. Porque infelizmente existem muitos lugares por aí afora, que você não sabe mais se é um templo, se é uma discoteca, se é um cinema ou o que é. Mas aqui nós mantemos o padrão que nós aprendemos desde o princípio. Nós aprendemos a ouvir a Deus. Nós aprendemos que na palavra do Senhor diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja não se adapta ao mundo, a igreja se adapta ao Espírito de Deus, porque é Ele que vai nos apresentar a Cristo no casamento. Aleluia! É Ele que vai nos conduzir até as nuvens para encontrar com Cristo nos ares. Por isso que nós precisamos ouvir a sua orientação. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que já estou terminando por causa do horário. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 8. E quando esse Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós precisamos ouvir o Espírito de Deus, porque o pecado tem o seu salário e a sua condenação. Deus, Ele em sua grandeza, Ele é amor, mas Deus também, Ele é um justo juiz. E Ele julgará esta sociedade. Deus trará o seu juízo, mas para a igreja, mas para aqueles que têm se afastado, aqueles que têm renunciado ao sistema pecaminoso dessa terra. Já foi falado aqui nessa noite, existem ruas de ouros, existem muro de jaspe e cristal. Existe um novo nome que será nos dado, é uma pedra branca que eu e você iremos receber. Existe algo maravilhoso da parte de Deus para aqueles que permanecem ouvindo o Espírito de Deus. Por isso vale a pena permanecer fiel. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Permaneça ouvindo aquilo que você tem aprendido aqui nesta casa. Permaneça ouvindo aquilo que você foi
ensinado desde quando você recebia o leite materno, ou seja, os seus primeiros passos na fé, quando você passou pelo pré-batismo, quando você desceu as águas batismais, quando Jesus te batizou com o Espírito Santo, quando você foi separado para algum cargo, para alguma função na igreja. Permaneça na sã doutrina, permaneça na palavra de Deus, permaneça ouvindo o Espírito de Deus, e você não será confundido. Que Deus abençoe a igreja nessa noite, em nome de Jesus.